Backroom, um não lugar. Será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho, então dá um like. Então bora pro vídeo. Backroom, um não lugar, acompanha Clark, que é um vendedor de imóveis que vive uma fase difícil da sua vida, lidando com problemas internos e uma sensação constante de vazio. Tudo muda quando Clark encontra um lugar escondido no porão da sua loja. O local parece uma espécie de escritório abandonado, cheio de corredores, salas vazias e caminhos que formam um enorme labirinto. Curioso com o que encontrou, Clark decide explorar o lugar, mas logo percebe como é fácil entrar numa backroom e é difícil de encontrar uma saída. A Mary é a terapeuta de Clark que tem um papel importante na vida dele, que é acompanhar os seus problemas emocionais e tentar ajudá-lo a enfrentar os seus conflitos internos. O filme mistura um suspense e o terror psicológico. As backrooms surgiram em 2019 de uma creepypasta que são histórias assustadoras criadas por um usuário online. Tudo começou com a imagem de um corredor amarelo vazio, fazendo muitas pessoas criarem teorias sobre o lugar infinito, cheio de salas, corredores e diferentes andares. A ideia ficou famosa justamente pela sua sensação de labirinto e a sua sensação de vazio. Quem ajudou a transformar as backrooms em algo maior foi Kenny Person, criador de curtas no YouTube inspirados nessa creepypasta. Os vídeos viralizaram pelo visual realista e pela sua tensão psicológica. Com o sucesso dos curtas, Kenny Person transformou as backrooms em uma adaptação para os cinemas e assumiu a direção desse filme. Já faz um tempo que eu pesquiso sobre backrooms, gosto dessa ideia do backrooms, já vi vídeos sobre isso, sei que cada andar é diferente, tem andar de piscinas e etc. E eu sempre quis que fosse adaptado para os cinemas. E depois que eu vi que ia ser lançado nos cinemas e que a produtora é a A24, que no passado fazia só filmes de terror, suspense e que hoje em dia tem vários gêneros, mas muitos filmes da A24 são muito bons. E vou ser sincero para vocês que me surpreendeu bastante ao assistir o filme Backrooms, porque você acompanha o Clark que trabalha em uma loja de imóveis, só que não tem nenhum movimento. O próprio Clark tem problemas no sentido de ter terminado com a sua esposa, ele tá bebendo muito e tá triste porque não tá tendo nenhum fluxo de pessoas dentro da sua loja. Só que acaba que a loja tá piscando muito e tenta ver por que isso tá acontecendo. Já pediu para alguém verificar e etc, mas tudo se indica que tá normal, mas sempre tá piscando a loja dele. Nesse momento que tá olhando a loja, ele é transportado pro mundo do backroom. Então é um filme que ele tem uma história simples, mas os cenários são muito interessantes. Claro que se você já sabe dos cenários, tal, ao assistir esse filme vai ser muito mais interessante. Mas é um filme que se você quer ver o filme pela sua experiência, tal, você vai curtir demais. É um filme que eu fiquei bem desconfortável, bem tenso do começo ao fim. Não espere que vai ser um filme violento, não vai esperar que vai ter jumpscare o tempo inteiro. O jumpscare vai ser um momento ou outro, a violência vai ser um momento ou outro, mas a sua atmosfera é interessante e que ao mesmo tempo é um filme que não tem muitos diálogos, mas é tão interessante você ver o andamento e você vê a textura dos carpetes, você vê em todo o cenário, é muito idêntico das imagens que tinha na internet, então é interessante de tudo isso. É um filme que ele tem uma atmosfera interessante, ele é um pouco mais lento no começo do filme, mas depois ele começa a criar uma atmosfera grande, tensa, e da metade pro final vai ter umas criaturas. É um filme interessante, é um filme um pouco perturbador em alguns momentos, mas eu saí da sessão nos cinemas muito satisfeito. Como a Mary é a terapeuta do Clark, então Clark começa a falar coisas pessoais para ela, na questão que ele dorme e mora na loja, porque a casa ficou para ex-esposa, ele tá com problemas financeiros, terminaram porque ele bebe demais, então ele conta tudo para Mary. Ao mesmo tempo, teve um momento que o Clark fala para Mary que ele encontrou uma passagem secreta na loja. Obviamente, a Mary olha de um jeito que não acredita muito, porque o histórico do Clark é de beber muito, e pode ser que ele bebeu tanto e viu coisas que não são reais. Então, a Mary acaba indo na loja que ele trabalha para certificar que é realmente verdade ou não. Ela acabou entrando nesse mundo do backroom, né, desses labirintos, ela se sentiu desconfortável e etc.
Então o filme mostra o passado da Mary, que é um passado que sempre fica perturbando ela nos sonhos, por conta da sua infância, etc. Ao mesmo tempo você vê o Clark que ele acaba estando sozinho, a loja não está dando certo, ele faz alguns vídeos para poder crescer a loja, para tentar ter clientes, etc. Nada disso funciona. Então você vê que o conforto do Clark agora é o backroom. No início ele fica um pouco desconfortável, mas depois ele começou a gostar desse ambiente. O filme Backrooms utiliza uma mistura de cenários reais e computação gráfica. Os cenários do Backrooms é utilizado quase 2.800 metros quadrados que foi construído para criar essa tensão mais realista e fazendo até a própria equipe se perder durante as gravações. Já a parte da computação gráfica foi usada para aumentar os corredores e criar uma parte do labirinto do Backroom mais assustadores e estranhos. O Kenny Pearson, que ele é o diretor do filme Backroom, ele popularizou o Backroom graças aos seus clipes, mas o orçamento desse filme Backroom é por volta de 10 milhões de dólares. Ele conseguiu trazer um orçamento interessante e ao mesmo tempo equilíbrio de efeitos práticos com efeitos digitais. Só que é difícil saber quando é utilizado efeitos práticos e quando é utilizado efeitos digitais, porque ficou uma coisa muito natural. É um filme que tem um equilíbrio de momentos um pouco mais lentos, mas também um desconforto dos cenários dentro do Backroom. Então isso é muito interessante. Se você já conhece um pouco sobre Backroom, ao assistir o filme você vai pegar referências. Claro que o cenário principal do filme, que fica mais tempo, é o cenário clássico, que é das cores amarelas, dos corredores e etc. Mas tem outros cenários também icônicos que tá nesse filme. Ao mesmo tempo que você pode muito bem ver esse filme Backroom sem ter visto nada sobre Backroom pesquisado, você vai conseguir entender, porque a história é simples de conseguir acompanhar. Simples e você vai gostar, é um filme desconfortável em alguns momentos e etc. Backroom utiliza uma técnica chamada Fault Footage, que já teve em outros filmes, como por exemplo o filme Atividade Paranormal. Basicamente é como fosse que o personagem está utilizando a câmera para dar mais realismo e assim por diante. Ao mesmo tempo, o filme Backroom tem um equilíbrio de momentos que não utiliza o Fault Footage e momentos que utiliza o Fault Footage. E quando utiliza o Fault Footage, você vê que a qualidade é um pouco mais granulado e assim por diante. E quando não usa, a qualidade é um pouco mais limpa. Como o filme se passa na década de 90, a qualidade podia ser mais granulado, mesmo que não está utilizando a técnica Fault Footage. Eu não sou muito fã da técnica Fault Footage, mas como o filme tem um equilíbrio, fica interessante na imersão do filme. A atuação do Geltel Elfor como Clark, que é uma atuação interessante, porque traz o personagem triste por não estar trazendo ninguém na loja dele de móveis, ao mesmo tempo ele ter terminado com sua esposa, então traz toda uma tristeza. Quando o Clark entra no espaço do Backroom, ele fica com medo no começo, mas depois ele se acostuma e traz comportamentos um pouco estranhos. A atuação da Renate Reeves com Mary é uma atuação interessante porque mostra que é uma personagem que está com problemas do seu passado na era da sua infância, mas também tem que ajudar o Clark porque ela é terapeuta dele. Então ela tenta ajudar o Clark, mas tenta se ajudar também. É uma personagem muito boa, muito bem escrita e tem surpresas dessa personagem. Se você quer assistir o filme Backroom imaginando que esse filme vai ser 100% agitado, isso não vai acontecer. Só acontece mais pro final do filme. Mas é um filme mais voltado para uma lentidão e o seu desconforto que funciona muito bem. Para mim é um filme que passou muito rápido, tem a sua história simples, mas mesmo assim é muito bom. Você tem a questão de ter o seu desconforto, que é muito bom demais, mas é um filme que, infelizmente, sem dar nenhum spoilers para vocês, podem ficar tranquilos, o final do filme é decepcionante, poderia ser mais interessante, mas de qualquer jeito, é um filme que vale a pena ver nos cinemas pela sua atmosfera e etc. Então essa foi minha crítica do filme Backroom. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ative o sininho, então dá um like. Então falou e fui!